Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo, tá? Essa é a última videoaula sobre revisão, porque a prova é sexta-feira, então vocês estão aí se preparando, revendo as matérias, né? Praticando, tá? Para vocês poderem realizar essa prova, tá? Então eu sigo aqui com vocês. Português para o 7º ano, professora Michele. Hoje nós veremos verbo de ligação e predicativo do sujeito, tá? Então prepara seu material, né, para você poder realizar as atividades, ok? Não fica só me ouvindo, faz também, faz as anotações, escreve, tá? Esteja atento a tudo que eu estiver falando. Hoje nós vamos falar sobre o predicativo do sujeito, é aquele termo que remete aí a uma característica do sujeito, ou o estado, né, uma mudança de estado, enfim, tá? A gente vai ver os verbos de ligação, que promovem aí essa ligação entre a característica, ok? Entre a mudança indicando a mudança de estado ou não, tá? Então vamos pegar o material e vamos então dar continuidade às atividades de hoje, ok? Então vamos lá. A gente vai iniciar, deixa eu passar aqui o exercício, com esse primeiro exercício aí, tá? E é o seguinte, você vai ler as frases, né? Vai observar, é sempre importante, né? Observe os verbos, depois você vai classificar, utilizando VS para um verbo significativo ou VL para um verbo de ligação. Ah, professora, eu não lembro. O que é o verbo significativo? É o verbo que vai indicar ali uma ação, por exemplo, tá? E o verbo de ligação é aquele verbo que está ali exercendo a sua função apenas de ligar uma palavra a outra, ok? Então vamos observar aí. Olha as orações. Apesar do barulho lá fora, a professora continuou a leitura do conto. Repara que continuou é o verbo e já está sublinhado, ok? Na letra B, o rapazinho continua doente. O verbo aí também é o continua e ele está sublinhado. Vai percebendo, vai pensando se esses verbos estão indicando, por exemplo, ação, se indica movimento, mudança de estado, tá? Olha a frase da letra C. A torcida permanece otimista com o time apesar das derrotas. Verbo permanece, ele está sublinhado. Olha a letra D. A torcida permaneceu no estádio depois do torneio de futebol. É o mesmo verbo, permaneceu, tá? E aí você vai observando se, né, será que esse verbo só está ligando? Será que esse verbo tem um significado aqui? Ok? Vamos para a próxima oração. A escola está oferecendo vagas a novos alunos. Olha o verbo sublinhado. Está. Ó, outra oração. Nesta última semana, meu amigo andou desanimado. Olha o verbo sublinhado. Andou. Então, agora vamos classificá-los, ok? Apesar do barulho lá fora, a professora continuou a leitura do conto. Esse continuou nesse contexto aí, em que a professora continua a leitura, é um verbo significativo. Repara que ele não está fazendo ligação entre característica e sujeito, tá? Mas ele aí está apresentando pra gente, né, no caso, a ação da professora. O que ela está fazendo? Ela continua lendo, ok? Então, esse continuou, ele aparece nessa oração como um verbo significativo, tá? Olha a letra B. O rapazinho continua doente. É o mesmo verbo, né? Continuar. Mas nesse contexto aí, você tem uma característica agora, o doente. E quem está doente? O rapazinho. Então, repara que o verbo está no meio da oração fazendo essa ligação. Portanto, nós temos agora aí um VL, verbo de ligação, tá? Na letra C, a torcida permanece otimista. Que tipo de verbo é esse aí? Verbo de ligação, olha só, otimista. Quem está otimista? A torcida. Então, o verbo está ligando a característica ao sujeito, tá? Olha a letra D.
A torcida permaneceu no estádio depois do torneio. Repara, tem alguma característica depois do verbo? Não. O contexto mudou? Mudou. Então agora eu tenho um verbo permanecer, só que ele agora é um verbo significativo. Então é muito importante você prestar atenção no contexto, ok? Em que aquele verbo foi empregado. Quando eu falo contexto, eu estou me referindo a toda a situação, a tudo que envolve esse verbo, né? Ou seja, o que está acontecendo aí nesse momento aí, nessa construção frasal, tá? Na letra E, a escola está oferecendo vagas a novos alunos. Verbo está, a escola está oferecendo. Olha só, então nós temos aqui um verbo que também tem um significado, correto? Se ele tem um significado, ele é VS, tá? Ele não pode ser aqui um verbo de ligação, ok? Vamos então para a letra F. Nós temos aqui, nesta última semana, meu amigo andou desanimado. Andou desanimado, repara, o amigo desanimado, desanimado característica. Então esse andar aí, gente, não é a ação de caminhar, né? Ele está funcionando como um verbo de ligação, porque está ligando a característica desanimado ao amigo, tá? Muito bem, deu para entender? Então vamos partir para o segundo exercício, ok? Diz assim, observe as frases e destaque apenas os verbos de ligação. Então repara que esses exercícios primeiros são relacionados a verbos de ligação e predicativos do sujeito. Então eu vou falar muito sobre eles, tá? Vamos lá. As frases são: paciência e respeito são virtudes ignoradas nos dias de hoje. Na letra B, a bandeira é o símbolo da pátria. Letra C, as meninas continuam febril. Letra D, ela parecia espantada. E letra E, Marta ficou angustiada. O que ele quer que você faça? Que você destaque apenas os verbos de ligação, beleza? Então, tranquilo, né? Paciência e respeito são virtudes. Qual é o verbo aí, gente? São, tá? Esse verbo geralmente aparece antes da característica porque ele está ligando, ele está fazendo a aproximação entre a característica e o sujeito da oração. Na letra B, a bandeira é o símbolo da pátria. Qual é, então, o verbo de ligação aí? É. E na letra C, as meninas continuavam febril. O verbo aí, então, de ligação, continuavam, ok? E na letra D, ela parecia espantada. Então, o verbo é parecia, tá? Sempre vai observando o verbo de ligação. Deixa eu conferir. Ao lado tem característica? Ah, espantada, tem. Então, se refere ao sujeito, tá? Sempre vai confirmando. E na letra E, ficou, né? Porque Marta ficou angustiada. Angustiada aí como característica de Marta. Então, ficou o verbo de ligação, ok? Muito bem. Então, vai copiando as orações. Você pode estar sublinhando, você pode estar envolvendo, tá? Não deixe de fazer, não fica só olhando, né? Faz a sua parte aí para você ir identificando os seus acertos, identificando se você está entendendo bem a matéria, tá legal? Posso seguir? Vamos lá? Bom, então deixa eu trazer aqui uma lembrança, né, para vocês, porque nós já falamos desse assunto e aqui a gente estamos fazendo a revisão. Então, olha só, os verbos de ligação, eles podem expressar o quê? Eles podem expressar estado permanente, algo permanente, né? O animal abandonado é triste. Então, olha só, esse animalzinho, ele é triste para sempre. É a ideia que nos dá, né? De algo permanente, tá? Ele foi abandonado, foi rejeitado, tá jogado ali no canto. Então, esse verbo aí, ele é usado como um verbo de ligação indicando permanência, tá? Algo que permanece. Agora, o próximo. O verbo de ligação também pode indicar um estado momentâneo. É um momento, vai passar, entendeu? Então, olha só, quando eu utilizo o está, o animal está triste, né? Vai passar, ele vai encontrar uma família, ele vai ter um novo lar e ele vai ficar
alegre, feliz. Então, esse está indica aí uma mudança, né? Um momento, tá? O verbo de ligação também pode indicar mudança de estado. Vamos entender isso? Quando eu digo assim, ó, o animal abandonado ficou triste. Então, peraí, vamos pensar. Ele estava triste? Não. A ideia que dá é que ele ficou. Então, alguma coisa aconteceu que ele mudou. O seu estado mudou, o seu ânimo mudou. Percebeu? Então, o verbo ficou aí é um verbo de ligação indicando mudança de estado, tá? Muito bem. Pensa agora aqui comigo. Verbo de ligação indicando continuidade. Então, olha só. Ele não só mudou de estado, mas agora ele continua. Então, vamos ver. O animal abandonado, a própria palavra continua, né? O verbo continuar, dá essa indicação pra gente, né? De que algo aconteceu e ele, então, continua triste, tá? O verbo de ligação também pode expressar estado aparente. O que é um estado aparente? É aquilo que parece, né? Então, a gente vai se utilizar do verbo parecer. O animal abandonado parece triste, chateado, né? Parece mal. Algo que você olha e percebe assim, ó, parece que não vai bem. Então, o verbo parecer vai funcionar como um verbo de ligação, ok? Então, vamos lá. Assinale a única alternativa em que há predicativo do sujeito. Então, nós temos algumas opções e agora ele quer que você foque aí na única alternativa em que existe um predicativo do sujeito. Lógico, se eu estou falando de predicativo, você vai pensar na característica, né? Então, vamos tentar encontrar em qual oração nós temos essa característica. Letra A. Ela acha minha camiseta feia. Aí, calma aí. Você até encontrou ali, ó. Ih, professora, tem feia aqui. Feia é característica. Sim, muito bem. Só que feia é característica da camiseta e não dela. Repara que o sujeito dessa oração é ela. Então, olha só. Ela acha minha camiseta feia. Nesse caso, o predicativo aí não é do sujeito, tá? A gente está focando aí no predicativo do sujeito. Então, vamos para a segunda frase. Pedro chegou exausto. Tem característica aí? Pensa um pouquinho. O que é exausto? Cansado, né? Então, é característica? Sim. Então olha só, vai pensando. Exausto se refere a quem na oração? Ao Pedro. Pode então ser, né, predicativo do sujeito? Pode, né, gente? Pensa aí. Pode. Beleza, então segura essa aí. Pode ser a letra B. Vamos analisar as outras. Maria abriu o presente de Natal. Qual é o verbo? Abriu. Abriu o quê? Presente de Natal é o objeto de abriu. Nessa oração não tem nem característica, então já elimina ela. Não é a letra C, tá? Então percebeu como você vai analisando e a partir da sua análise você vai eliminando, né? Aquelas que você não vai marcar, tá bom? Olha a letra D. O menino abriu a porta da sala. Mesma coisa. Verbo abrir, indicação, não tem característica, né? Quem abre, abre o quê? A porta. Então, eu encontro aí um objeto direto. Então, não tem nada a ver com o que o exercício pede. Elimina também. Vamos para a letrinha E. O professor encerrou a aula de inglês. Qual é o verbo aí? Encerrou. Então, encerrou não tem verbo de ligação, não tem característica para ser o predicativo do sujeito. Percebeu? Sendo assim, qual é a letra que a gente vai marcar? A única letra que nós encontramos uma característica se referindo ao sujeito Pedro é a letra... Muito bem, quem falou a letra B, tá? Pedro chegou exausto. E aí você repara, né? Mas chegar não indica aí uma ação, um verbo significativo? Depende do contexto, lembra que eu falei? Que vai depender do contexto, da situação. Nesse caso aí, ele está funcionando como um verbo de ligação, tá? Então, por isso é importante a leitura com atenção e pensar nesse verbo aí, tá legal? Então, vamos seguindo aí. Agora a gente vai trabalhar as tirinhas, né?
Essa aí é a tirinha do Garfield, também tem uma sequência, uma ordem aí no seu pensamento, né? E você vai fazer o quê? Você vai classificar o predicado das frases destacadas nas tiras a seguir. Então, nós temos aí 3 quadrinhos, em que o primeiro, o Garfield fala assim, obrigado por virem. Aí no segundo, vocês foram ótimos, se despedindo, né? Não precisam acordar, né? Aí a do meio está sublinhada, repara, foram ótimos. Ele quer que você classifique o predicado. Bom, foram, você sabe que é um verbo de ligação. Ótimos é o predicativo do sujeito. Se você tem verbo de ligação e uma característica, você não tem aí um verbo significativo, indicando ação. Então, é sinal de que esse predicado é um predicado que, gente? Verbal ou nominal? Lembra? Nominal, né? Por quê? Porque o que tem aí, a composição dele é o quê? Verbo de ligação. Então, encontrou o verbo de ligação e encontrou a característica, esse predicado é nominal. Lembrando, o que é o predicado? É toda aquela parte que pega do verbo em diante, ou seja, tudo que se refere ao sujeito, tá? Então, predicado nominal, foram ótimos. Foram é o verbo de ligação, ótimos é o predicativo do sujeito, beleza? Próxima tirinha. É do Recruta Zero. Aí ele diz assim, ó, e observa que já está sublinhado, né? Aí ele diz lá, seu boné parece meio diferente. Aí o outro diz, é emprestado. E cadê o seu? Está fazendo a revisão das 10.000 horas. Volta então lá para a primeira tirinha. Seu boné parece, ó, já vou identificando aí o verbo. Parece meio diferente. Ele quer saber que predicado é esse, não é isso? Então, é o mesmo raciocínio, predicado nominal. Por quê? Porque ele tem o verbo de ligação, parece, e o predicativo do sujeito, meio diferente. Tá bom, gente? Deu para entender? Então, nesse exercício aí, que são com as tirinhas, o que você faz? Escreve essas orações no caderno. Vai escrevendo aí no caderno, entendeu? E aí você vai fazendo, vai sublinhando, tá? Vamos lá. Próximo. Tá terminando, calma aí. Aqui a gente tem uma outra historinha. Vamos ler? Vamos lá. Ela diz assim, né? Ela tá meio enfesada, olha a cara dela. Muriel, você ficou uma chata depois que virou rainha. Aí a Muriel vira, né, das costas para ela lá toda, cheia de autoridade, metida. Aí fala assim, ó, tratem de me chamar de majestade. Aí as duas chateadas vão embora falando, né, nunca mais brincamos com você. E a Muriel, e daí? Tem um monte de gente para brincar. E aparece ali no final, né, a Muriel com os brinquedinhos dela. A papinha do neném está pronta? Ela faz uma pergunta, né? E lá ele responde quase majestade. Tem uma seta aí, né, direcionada para ele, como quase que estivesse obrigando ele, né, a brincar. Porque na verdade ela não tinha mais ninguém para brincar, né? Então olha só o que fez. Seguindo aí, você vai identificar 2 verbos de ligação e vai identificar, né, indicar os predicativos do sujeito. Então, nessa historinha que a gente leu, você vai retirar 2 verbos de ligação. E junto ao verbo de ligação, a característica, que é o predicativo do sujeito. Vamos ver se você identificou? Vamos lá, ali no primeiro tem... Tô olhando aí, junto com você. Então, vamos ver.
ficou, quando ela diz, né, Muriel, você ficou uma chata, então ficou é o verbo de ligação e chata é o predicativo do sujeito, tá? E o outro verbo é o virou, lá na última linha quando diz, ó, virou rainha. Então, rainha é a característica, virou é o verbo de ligação, tá? Muito bem. Conseguiu, né? Conseguiu acompanhar aí. Só você ir lendo, ó, ler a sequência, né? Porque a tirinha ela tem uma sequência aí na ordem da historinha. E aí você vai observando, vai sublinhando, vai anotando, né? Quando eu falo sublinhar, gente, é porque a minha ideia é que você ou você copiou a historinha e no seu caderno você pode estar sublinhando, tá? Não fica só olhando o vídeo, né? Assistindo o vídeo, mas que tem aí a sua participação também no caderno, nas atividades, tá legal? Então vamos lá. Aqui eu preparei para você uma revisão geral, né? A gente já falou desde os primeiros vídeos lá no início da semana, a gente vem falando de termos essenciais, que é o sujeito, o predicado. Falamos sobre os tipos de sujeitos, né? Sujeito simples, composto. Muita criança, muito aluno fica com dúvida ainda, né? Com relação. Porque requer prática de leitura, né? Requer prática de exercícios. Às vezes o aluno acha que já ouvi, já assisti uma videoaula, já estou sabendo tudo, já entendi. Mas a questão é que na hora da prova ele se depara com algumas dúvidas. E é nesse momento que ele percebe que ele realmente não aprendeu, que ele ainda tem dúvidas, né? Nós temos exemplos disso nas últimas provas, na última prova, né? Alunos com muitas dúvidas ainda, no dia antes da prova, fazendo perguntas lá na plataforma, lá no fórum, enfim. Então, aqui é a hora de você tirar a sua dúvida, praticando, entendeu? Não só ouvindo, mas também fazendo aí a atividade, tá? Então, eu vou fazer aqui uma revisão geral de tudo que a gente já vem falando ao longo da semana, tá? O que a gente vai fazer aqui? Você vai separar o sujeito do predicado. É importante você reconhecer o que é sujeito, o que é predicado, saber que o sujeito tem suas classificações. Ele pode ser simples, composto, determinado, sujeito implícito. Pode haver uma oração sem sujeito. E aí eu vou trabalhar com os verbos impessoais, né? Eu tenho que saber também que o predicado se classifica. Esse predicado pode ser verbal, pode ser nominal, pode até ser verbo nominal, né? Quando eu identifico um predicado nominal, eu lembro que ele só é nominal porque ele tem ali uma característica ou um verbo indicando mudança de estado, ok? E aí eu atento para o verbo de ligação. Se esse predicado é verbal, eu agora atento para o verbo e a sua classificação. Esse verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Se ele for transitivo, ele vai ser um verbo transitivo direto ou ainda um verbo transitivo indireto. Ele sendo transitivo, ele pede complementos. Os seus complementos são objetos, ok? Então assim, eu estou falando tudo que a gente já viu. Estou dando uma pincelada rápida em tudo que a gente já viu detalhadamente, tá? É muita informação? Sim, eu sei que é, mas faz parte do seu conteúdo de estudo, né? A ideia é que você venha a cada dia fazendo um pouquinho de atividades, exercitando, vendo uma matéria, vendo outra, para que no final você consiga trabalhar com todas elas juntas aí, ok? Na verdade, tudo isso que eu falei está dentro, cabe, compõe uma oração. Entendeu? Uma frase, uma construção frasal, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui na letra A, um bando de andorinhas pousou no fio elétrico. Então você vai separar o sujeito do predicado. O que eu fiz? Eu coloquei todas as orações aí e no próximo slide eu começo a fazer essa separação, tá? Então eu vou ler as orações com você. Um bando de andorinhas pousou no fio elétrico. Letra B, as duas crianças estavam na creche da prefeitura. Letra C, a madeira é usada na fabricação de utensílios domésticos, na construção de embarcações e de casas. Letra D, aqueles poucos atores reuniram-se em protesto no sindicato. Letra E, a luta em defesa do ambiente é necessária e fundamental. Letra F, as florestas nativas de São Paulo sobrevivem a apenas 4% do território estadual.
Beleza. Ah, professora, como é que eu faço? Bom, se você tiver no seu caderno escrevendo, deixa 2 linhas. Na primeira você põe o sujeito, na segunda você põe o predicado, ok? E depois disso você pode ainda classificar o tipo de sujeito e o tipo de predicado, tá? Então vamos lá. Como é que vai ficar então a letra A? Qual é o sujeito? Ó, do jeito que eu fiz aí, você pode fazer no seu caderno, entendeu? Qual é o sujeito? Um bando de andorinhas, tá? Qual é o predicado? A partir do verbo. Então, qual é o verbo? Pousou, verbo pousar. Então, o predicado vai ser pousou no fio elétrico. Esse predicado é um predicado verbal, porque esse verbo pousar é um verbo significativo, tá? Um bando de andorinhas pousou no fio elétrico, tá ok? Sujeito, já falei, né? Um bando de andorinhas. Vamos para a letra B. Qual é o sujeito? As 2 crianças. Qual é o predicado? Estavam na creche da prefeitura. Repara, qual é o verbo que está sendo usado aí? Estavam. A gente sabe que o estar funciona como um verbo de ligação, mas, dependendo do contexto, ele vai estar como um verbo significativo, que é esse caso aí, tá? Então, aí ele é um verbo significativo. Vamos para a letra C. Sujeito, a madeira. Qual é o predicado? É usada na fabricação de utensílios domésticos, na construção de embarcações e de casas. Ok? Olha o é sendo utilizado aí. Geralmente o é um verbo de ligação, não é isso? Nesse caso aí, é usada, verbo usar, ele está funcionando como um verbo auxiliar do verbo principal. Então, ele tem aí uma locução verbal, tá? Muito bem. Letra D. Sujeito, aqueles poucos atores. Predicado, reuniram-se em protesto no sindicato. Reuniram-se é o verbo, reunir, né? E o sujeito, aqueles poucos atores. Você tem aí um predicado verbal, tá? Vamos ver aqui na letra E. O sujeito, a luta em defesa do ambiente. Predicado, é necessária e fundamental. Aqui, esse é funciona como um verbo de ligação. E temos, então, um predicativo do sujeito. Portanto, esse predicado ele é nominal. Viu como dá para ir classificando, ir observando? Você falando mesmo aí, você pode. Tá? Desse jeito aí, analisando como eu estou fazendo. Olha a letra F. Qual é o sujeito? As florestas nativas de São Paulo. E o predicado? A partir do verbo, gente. Sobrevivem apenas 4% do território estadual. Verbo sobreviver, indicando ação, tá? Predicado verbal. Viu só? Foi difícil? Não foi difícil, né? Tranquilo. Deu pra gente rever bastante coisa, fazer bastante exercício, bastante atividade, tá? Então, é isso. Continua, né? Refaça se for necessário, dá uma olhadinha no seu livro, que todas essas matérias também estão lá, tá bom? E boa prova, né? A prova tá chegando, tá? Então, fica com Deus, gente. Tchau, tchau.